Muitas pessoas começam bem e terminam mal. Outras pessoas ignoram os pequenos começos. Este é o estudo de número 1243 aqui do canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós precisamos em todo o tempo estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor, pois o final das coisas podem ser melhores do que os inícios. Vamos ao nosso tema. O fim deve ser melhor que o começo. Nosso texto base está em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que diz: melhor é o fim de uma coisa do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. E a outra versão diz: a conclusão dos assuntos é melhor do que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. É Salomão nos ensinando, e no fim ele é melhor porque nós podemos comemorar a vitória, desfrutarmos da bênção. Nós passamos pelo processo e alcançamos os nossos objetivos. Na Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que começaram enfrentando dificuldades. Alguns vacilaram, mas perseveraram e alcançaram seus objetivos. Nós podemos começar com o exemplo de Jefité. Ele nasceu filho de uma prostituta com Gileade. Juízes capítulo 11, verso 1 diz assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Jefité não era filho do casamento de Gileade. Ele poderia ser o guerreiro hábil, corajoso, valoroso, reconhecido pelos outros, mas ele era desprezado pelos seus irmãos e ele foi expulso por eles. Juízes capítulo 11, verso 2 diz: a esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefité, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Jefité então foi desprezado, rejeitado, humilhado, maltratado pelos irmãos e foi expulso por questão de herança, e ele não foi defendido pelos anciãos lá de Gileade. Tempos após ele ter sido expulso pelos seus irmãos, os amonitas fizeram guerra contra Israel e os anciãos de Gileade foram atrás dele, pois as qualidades que ele tinha levaram os anciãos a acreditarem que somente ele poderia conduzir os gileaditas à vitória e fizeram dele um príncipe. Juízes capítulo 11, verso 11 diz: Jefité partiu, pois, na companhia dos anciãos de Gileade. O povo o aclamou como chefe e comandante, e Jefité repetiu todas as suas declarações em Mispá, na presença do Senhor. Os gileaditas fizeram Jefité, aquele que foi desprezado, que foi desonrado, maltratado, humilhado pelos irmãos. Os gileaditas fizeram dele o líder, alguém muito importante, o príncipe deles, e o honraram diante de toda a nação israelita. E Jefité ganhou aquela guerra contra os amonitas porque ele confiou na liderança e na força do Senhor. Podemos nos lembrar de José. José não teve uma vida fácil. Ele era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e ele era odiado pelos irmãos, mas Deus deu a ele sonhos e revelações. Gênesis capítulo 37, verso 8 diz: seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Por ser o filho amado de Jacó, os irmãos
Podiam até pensar que José tinha a intenção da primogenitura. Ele queria ser o mais importante e governar sobre eles. E eles odiavam a José, tanto pelos sonhos como pelo amor que Jacó demonstrava a ele. Mas devido ao ódio, à inveja e à intolerância dos irmãos, eles venderam José como escravo aos ismaelitas, que o levaram ao Egito, onde ele foi escravo e sofreu muito. Mas ele não desistiu da sua fidelidade ao nosso Deus e o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 39, verso 2 e verso 3 diz: ora, Yahvé o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. O Senhor estava com José. O Senhor conhecia a integridade do coração de José e o Senhor o abençoava. Ele foi abençoado na casa de Potifar. José foi tentado, mas ele não agiu com ingratidão ao Senhor. Ele manteve a sua fé, o seu temor e o seu amor ao nosso Deus, e ele não pecou contra Deus em nenhum momento. Vamos ver o que ele falou para a mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, verso 9, ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, olha a fala de José: como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? A vida de José não foi fácil, mas a fidelidade dele ficou intacta e a fidelidade dele custou a ele a liberdade. Ele foi levado à prisão injustamente, pois a mulher de Potifar o acusou falsamente de ter tentado contra ela, tentando abusar dela fisicamente. Olha a mentira. E ele foi levado ao cárcere. Mas lá no cárcere, Deus estava com ele e o fez prosperar. Gênesis capítulo 39, verso 21 e verso 22 diz: contudo, Yahvé o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e o poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos os que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. O Senhor, ele deu assistência a José no cárcere, o abençoou, e foi justamente do cárcere que o Senhor o levou para o palácio de Faraó, onde ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Acima de José era somente Faraó, e José foi usado por Deus para salvar a vida dos familiares dele. Gênesis capítulo 50, verso 18 ao verso 20 diz: logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Deus, ele abençoou José. José ressignificou todo aquele sofrimento, o processo que viveu, e ele conseguiu se manter firme na fé, olhando para o nosso Deus, servindo e honrando ao nosso Senhor em todo o tempo. Mas também eu gostaria de nos lembrar de Ana. Ana se casou e ela, por ser estéril, teve que conviver com Penina, outra esposa de Eucana, o marido dela. A Penina, ela tinha inveja, ela tinha ciúmes, ela odiava e humilhava Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 6 e verso 7 diz: Penina, sua rival,
provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Imagina o sofrimento de Ana. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Ana ficava triste, ela chorava, ela não tinha desejo de se alimentar, mas ela tomou uma atitude, ela foi à tenda da congregação buscar conforto, buscar vitória, ela foi buscar o seu milagre, a sua bênção. E mesmo na tenda, ela foi humilhada agora pelo sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 1, verso 13, verso 14 diz: como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Imagina quanto sofrimento. Ela foi repreendida porque o sacerdote Eli imaginou que ela estava embriagada. A resposta de Ana foi uma resposta branda, sincera, serena. Foi uma resposta humilde. 1 Samuel capítulo 1, verso 15 diz: entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher muito tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor devido à amargura. Ela estava orando, ela estava clamando, ela estava chorando diante do Senhor, ela estava derramando sua alma diante de Deus e ela não teve uma vida fácil, mas Deus a abençoou, Deus transformou a história dela, ouviu a sua oração e deu a ela um filho. 1 Samuel capítulo 2, verso 1 e verso 2 diz: então Ana orou dizendo, agora é uma oração de gratidão: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Que cântico maravilhoso, que oração gloriosa. Ela consagrou Samuel ao Senhor e ela foi abençoada pelo nosso Deus agora com filhos e filhas. 1 Samuel capítulo 2, verso 20 e verso 21 diz: ele abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela roubou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Samuel cresceu servindo ao nosso Deus e se tornou sacerdote, profeta e juiz sobre todo Israel, enquanto os filhos de Penina não são mencionados na Bíblia. Deus, ele honrou a Ana e honrou com um final abençoado. Imagina, aquela que era estéril passou a ser mãe de filhos e filhas. A Bíblia também nos mostra que muitos tiveram começos bons, mas não perseveraram em servir ao Senhor, o dono de todas as bênçãos, e acabaram tendo um final ruim, como o exemplo do rei Asa, do rei Uzias, o exemplo de Judas Iscariotes e de Demas. Eles começaram bem, mas terminaram mal, não perseveraram. Eu vou começar a concluir. Tudo tem um começo que pode ser bom ou não. O mais importante de todo começo
é a conclusão, é o final. Paulo nos ensina que nós não devemos desfalecer. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo, assim como os exemplos que nós estudamos. Não desistiram de buscar ao nosso Deus, mas perseveraram firmes diante das dificuldades e tiveram as suas histórias mudadas. Nós devemos perseverar com os nossos olhos fixos no Senhor, buscando ao Senhor, meditando na palavra dele, pois através do Senhor nós conseguiremos ser sustentados nesses processos e nós desfrutaremos da vitória. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.